Mike is here, right? Yeah. Yes, probably me because I'm. Good afternoon, everybody. We invite you to take a seat, please. In 1 minute, we'll be starting. I hope everything. So let's get it started. Thank you. Thank you for coming to this event. We welcome everyone here in the room and those following us on Facebook Live to this decolonial thought talk about the decolonial thinking, which we have been promoting at the Beyond Global Violence Initiative here at Boston College since 2021. These initiatives aim to connect the global North with the epistemic South, seeking to open the academy to attentive and critical listening to the knowledge of the subaltern. Today, Professor Cleusa Caldeira will discuss the theological voices and spiritual and political insights of Afro-descendant communities in Brazil, which are connected to diasporic peoples around the world. This room features also an exhibition. At the end of this roundtable, you could visit the exhibition of graphic arts that highlights religion in contemporary streets, public squares, and social movements. This narrative is part of the colloquium titled Performativity, Religiosities, and Peripheries, taking place this week at Boston College too, an initiative of our university's Department of Theology and Sociology, together with Professor Gustavo Morello from the Sociology Department. So continuing to listen to the voices and insights of those in resistance, next Thursday, April 24th, Hilary Rantisi, a colleague from Harvard Divinity School, a Palestinian scholar, will discuss justice emerging from the rubble of Gaza. Details of this decolonial talk, the second one during this spring semester, will be shared soon. And finally, I want to thank the Klaus School of Theology and Ministry, and particularly Professor Margaret Gider, and then Professor Ernesto Valiente, who is around, for your enthusiastic collaboration in bringing this event to life. I now give the floor to you as a moderator, Professor Margaret Gider. Welcome. So welcome everybody. That was a big start. Seja bem-vindos e bem-vindas. Então, I'm going to be doing the slides as well as moderating. I'm Margaret Gider from the theology faculty here at the School of Theology and Ministry. So first, I'd like to present our presenter for this afternoon, Professor Cleusa Caldeira. Cleusa, vamos ficar de pé. Cleusa is a theologian, a Presbyterian minister, and she will be presenting this topic. So, eschatology of ancestry, the economy of Quilombola, and ways of life. And so we ask you to follow along, looking at Cleusa, but also looking at the screen, which will have the translation. All right. Okay, let's begin. Vamos. Muito obrigada por esta oportunidade. Boa tarde.
Thank you for this opportunity. Good afternoon. Quero agradecer ao professor Dr. Carlos Mendonça Álvares por esta oportunidade e também a todas e todos que estão aqui para acompanhar-me nesse desafio gostoso I want de to thank partilhar. I want to thank Professor Carlos Mendoza and all those that have been helping me along the way and companioning me while I'm here. Minha conferência nesta tarde tem por título Escatologia da Ancestralidade, Economia dos Modos de Vida Quilombola. O nosso sumário vai estar dividido, então, como uma introdução, referencial teórico, o discurso bíblico sobre o fim do mundo e o fim dos tempos, economia como escatologia prática, subjetividade quilombola como subjetividade escatológica, quilombo como oikomene. O Brasil foi o país que recebeu o maior número de africanos escravizados. Entre os séculos XVI e XIX, foram cerca de 4 milhões, de um total de 12 milhões e meio que foram trazidos para as Américas, ou seja, quase um terço de todos os africanos escravizados da América foram levados para o Brasil. Dada a importância da mão de obra escravizada para a economia do país, ele também foi o último a abolir o trabalho escravo, em 1888. Foram quase 400 anos de um sistema que negava a imago Dei da imagem da pessoa negra. Mas o fim do trabalho escravo não representou a libertação da comunidade negra no Brasil. Pelo contrário, representou a perpetuação da exclusão socioeconômica, cultural, política e religiosa, baseado no fenótipo da pessoa negra, ou seja, o racismo antinegro. A mão de obra escravizada foi trocada pela mão de obra remunerada dos imigrantes europeus, como parte do processo de branqueamento racial, visto que a elite não queria que o Brasil fosse conhecido internacionalmente como um país negro, ou seja, supostamente povoado pela raça inferior. Assim, começaram a promover uma prática de eugenia, a limpeza das pessoas que não correspondessem ao padrão branco europeu. O inventor desta proposta, o médico e diretor do Museu Nacional, João Batista de Lacerda, prognosticou que em 100 anos a população negra desapareceria do Brasil e o Brasil seria um país branco. E o intelectual Abdias do Nascimento descreve, portanto, essa política de embranquecimento como genocídio da população negra. E contrariando esse prognóstico racista e a política do genocídio da população negra, o Brasil é hoje um país negro. Ele possui proporcionalmente o segundo maior contingente de pessoas negras do Brasil, perdendo apenas para a Nigéria. Somos cerca de 56,7% da população que se autodeclara afrodescendente. Somos aproximadamente 113 milhões de negros. A pergunta subjacente ao nosso trabalho é: como a população negra, submetida à violência da escravidão e alvo da política de genocídio, conseguiu resistir e resistir? Attila Mbembe capturou bem o cerne da nossa questão quando, em seu livro Crítica da Razão Negra, declarou que, no momento no qual o capitalismo quer nos reduzir a coisas e a mercadorias, o negro se tornou um símbolo do oposto, um desejo consciente de vida, uma força engajada no ato da criação. Apesar dessa secular resistência negra, a teologia que estudamos é branca,
patriarcal e eurocentrada. Isso porque ela é majoritariamente feita por teólogos brancos, homens e que estudaram na Europa. Mesmo a teologia da libertação latino-americana, que faz a radical opção preferencial pelos pobres, continuou mantendo seu vínculo com o eurocentrismo. E, por isso, essa teologia não consegue enxergar o mundo negro, sua resistência e resistência. E, consequentemente, o discurso teológico não tem gerado esperança para a comunidade negra, tampouco estimulado os processos de libertação. Pelo contrário, prevalece ainda hoje a escatologia colonial, que a colonização impôs como uma visão do fim dos tempos, alinhada aos seus próprios interesses, estruturada sobre a concepção de um tempo linear. Essa escatologia colonial disseminou a ideia de que um destino final que legitima a dominação e o apagamento dos saberes ancestrais e a imposição de uma perspectiva eurocêntrica sobre as histórias e o futuro dos povos colonizados. Essa visão dessa escatologia colonial frequentemente nega a continuidade das cosmologias indígenas e afrodescendentes, substituídas por narrativas da salvação cristã que reforçam a ordem colonial. No discurso da escatologia colonial, a pessoa negra deveria e deve aceitar o sofrimento como forma de purificação nessa terra, de uma recompensa, em troca de uma recompensa no céu, adiando qualquer projeto histórico de libertação e justiça para um futuro inalcançável. Mas se adentrarmos ao mundo negro, suas resistências e resistências, poderemos depreender uma outra escatologia, na qual se engendram processos históricos de libertação, e essa escatologia está fundada na experiência viva da ancestralidade. Entendida como um tempo contínuo, que se manifesta e se expressa através do corpo negro. É uma concepção em que o passado, presente e futuro se entrelaçam na corporeidade e nas práticas culturais. Para explicitar, portanto, essa escatologia, que eu chamo escatologia da ancestralidade, trabalhamos com 3 referenciais teóricos principais: o pensamento decolonial, o pensamento contracolonial e o ecofeminismo africano. Em relação ao pensamento, ao referencial teórico, é muito importante para que a gente consiga superar a epistemologia eurocentrada e sua ontologia correspondente, e assim reconhecer outros modos de vida e a pluriversalidade constitutiva do mundo. O pensamento decolonial para nós é precioso porque ele ajuda a desvelar o domínio colonial presentes nos modos de produção de conhecimento, na maneira como opera o etnocentrismo europeu do ponto de vista econômico, sociocultural, e na forma como os modos de vida, de ser, que prioriza a racionalidade ocidental, oprimem os outros modos de ser igualmente válidos. A perspectiva do colonial, para nós, é importante porque ajuda-nos a retirar da invisibilidade a resistência dos sujeitos subontologizados e invisibilizados. Também estamos trabalhando com o pensamento chamado contracolonial. Não é tanto conhecido no mundo acadêmico, e ele está ligado ao escritor Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo. Este quilombola, ele diz que o pensamento contracolonial se centra nas práticas e nas vivências dos povos indígenas e quilombolas, unindo pontos em comum entre pensamentos e culturas dos povos originários e povos africanos. Segundo essa narrativa quilombola, na diáspora sul-americana, houve uma espécie de pessoas que não se deixaram colonizar, os quilombolas. E são essas práticas e vivências
que devem ser fontes da teologia. Por terceiro, o ecofeminismo africano, que é uma corrente de pensamento das teólogas africanas ligada ao círculo de teólogas africanas preocupadas, por meio da qual se investiga a interseccionalidade entre terra, gênero e o sagrado, interligados a outros fatores sociais, tais como raça, classe, sexualidade, pós-colonialismo e muitos outros fatores determinantes da opressão e dominação. O ecofeminismo africano, ele é importante porque ele rompe com essa perspectiva androcêntrica e patriarcal, ao colocar a terra e a mulher no centro da reflexão. Ele também lança suas bases nos conhecimentos indígenas tradicionais, através de mitologias africanas de origem, de crença na ancestralidade, do sacerdócio das mulheres, da compreensão da comunidade e das culturas matrilineares, entre outras coisas. Estas perspectivas que se movem em uma temporalidade sincrônica, não linear, com início, meio e fim, mas que percebem os acontecimentos como estando acontecendo no mesmo tempo e espaço, né, espaços paralelos da dimensão dos mortos vivos, os ancestrais, dos vivos e daqueles que ainda vão nascer. Muitas performances afro-brasileiras são frutos da reminiscência da origem africana que tematiza o ecofeminismo africano, que são informadas por uma telúrica teológica africana, salvaguardada e ressemantizada na diáspora afro-brasileira. Para Leda Maria Martins, uma intelectual brasileira, o pertencimento telúrico pressupõe uma reconexão com a terra e com a identidade cultural e ancestral, a partir do tempo espiralar. Na concepção do tempo espiralar, o passado habita o presente e o futuro, fazendo com que os eventos desprovidos de uma cronologia linear estejam em processos de permanente transformação e concomitantemente correlacionados. Assim, o tempo espiralar é uma temporalidade que se curva para frente, para trás, ao redor e em cima, em movimentos espirais, que retém o passado como presente, ou seja, presentifica o passado para moldar o futuro. Segundo Leda Maria Martins, essa ancestralidade, junto com a oralidade, pode ser apreendida das performatividades dos corpos negros em diversos espaços, quer sejam religiosos ou seculares, que constituem a identidade afro-brasileira e indígena. E é por isso que vaticina o indígena e militante Ailton Krenak: o futuro é ancestral, porque se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui. É ancestral porque o futuro não é algo sempre por vir, diferido na história, mas uma entidade presente, como uma eterna presença. Krenak faz severas críticas à racionalidade técnico-científica, com a sua ideia de progresso e ontologia desvinculado de tudo e de todos, que está estruturada na dimensão entre humanos, não humanos e sub-humanos, ou seja, os negros e indígenas. Essa humanidade desvinculada da sua ancestralidade está colocando em risco o nosso futuro, porque transformou a Terra e seus incontáveis mundos em recursos. Por isso, os cientistas anunciam a iminência do fim do mundo. Krenak alerta que este anúncio do fim do mundo gera desesperança
e tem o objetivo de levar as pessoas a desistirem dos próprios sonhos. De modo que, para adiar o fim do mundo, é preciso exatamente contar mais uma história. Fazendo assim, segundo Krená, se adia o fim do mundo. Ora, o sentido de contar mais uma história está ligado ao risco da história única, que rouba nossa dignidade, afirmando que somos diferentes, dificultando o reconhecimento de nossa comum humanidade e a possibilidade de reconexão com nossa ancestralidade. Dentre as muitas experiências do tempo espiralar em solo brasileiro, desejamos neste momento recuperar a resistência quilombola, porque ela é hoje o princípio unificador da identidade afro-brasileira. Toda pessoa negra, com consciência de sua negritude, se torna uma subjetividade quilombola. É a experiência quilombola que melhor historiciza a escatologia da ancestralidade, fruição do corpo no tempo espiralar. O discurso bíblico sobre o fim do mundo e o fim dos tempos propugnar uma escatologia da ancestralidade está enlaçado não somente à ideia defendida por Krená de adiar o fim dos tempos, mas, sobretudo, a ideia de antecipar o fim dos tempos. Não adiar o fim do mundo, mas antecipar o fim dos tempos. Isso só será possível se pensarmos a escatologia como esperança e o fim, não como fim do mundo, e sim como plenitude, conforme Gálatas 4:4. Em termos teológicos, precisamos esclarecer o discurso acerca do fim do mundo e do fim dos tempos. Para isso, eu estou dialogando com alguns pesquisadores ligados à Faculdade de Petrólia, na África do Sul, que têm recuperado o sentido do discurso bíblico acerca do fim do mundo. Não em termos de escatom usado pelos fundamentalistas para afirmar a destruição do planeta como parte dos desígnios de Deus, mas sim no sentido de que o fim do mundo deve ser entendido como um colapso da ordem social e política. Rossini e Butenberg recuperam a escatologia do Império Romano vigente nos tempos bíblicos para contrapor a ideia de fim do mundo, com o conceito economia, que é uma escatologia prática. Roma tinha uma escatologia própria, a saber, a escatologia do império sem fim, em sua dimensão geográfica e temporal, na qual o império era eterno e duraria para sempre. Tanto Jesus como as comunidades primitivas rejeitaram essa escatologia imperialista, afirmando que somente Deus é eterno. Em Romanos 8 e 1 Coríntios 10:10, pode-se perceber que a ideia de fim dos tempos estava ligada a uma forte sensação da iminência do fim. Os cristãos primitivos vislumbraram o fim da ordem imperial romana de opressão e injustiça, o fim do mundo para o qual os autores do Novo Testamento chamavam de oikomene, o mundo imperial habitado. O anúncio do fim dos tempos era, portanto, uma declaração anti-imperialista de condenação divina à escatologia imperial romana. A comunidade cristã primitiva disse não para essa escatologia imperialista e vislumbrou o seu fim ao performarem um modo de estar no mundo reconciliados, que foi inaugurado por Jesus de Nazaré. Esse modo de vida vem sendo analisado a partir do conceito economia, como uma escatologia prática. Esse conceito se revelou tão importante que se tornou uma disciplina na Faculdade de Teologia da Universidade de Petrólia, na África do Sul. Vinculada à palavra oikos, o conceito economia está intrinsecamente relacionado aos conceitos de ecologia e economia, ou seja, ele aborda as crises mundiais, as atuais, com relação aos desequilíbrios ecológicos e sociais.
Precisamos, por um lado, de novas visões para a política doméstica, a oikonomia, e, por outro lado, uma reorientação dos tradicionais estrangeiros em terra estrangeira, paróquia. O impulso construtivo e imanente das comunidades econômicas deve incorporar o elemento da não conformidade crítica. Então, como tal, a economia está vinculada a uma imagem do mundo como casa, oikos, na qual vivemos todos juntos. Ecologicamente, a economia é a arte de habitar em vez de dominar a terra, nossa casa. Economia, pois, denota comunidades alternativas na terra e pressupõe também escatologia prática, apontando para um projeto histórico do tempo presente, urgente e necessário. Economia, em seu sentido estrito, significa construir a casa, e figurativo denota a ideia de vida em plenitude. João 10:10. Mas essa vida em plenitude, como dom prometido, é também tarefa. Isso porque a vida em sua plenitude, declara Gerda Willers, não pode ser considerada um dado já adquirido. Porque a realidade, tal como se apresenta na vida dos indivíduos e das comunidades, vem sob forma de vida em seu vazio, vida em sua fragilidade. A vida em plenitude exige um esforço, e os principais autores são os indivíduos que, em tais situações problemáticas, tomam a iniciativa de curar e fazer a diferença. É, portanto, em meio à experiência de vida em seu vazio, que os indivíduos devem lutar pela historicização da vida em plenitude. E Willers continua, abre aspas, a vida em sua plenitude só pode ser realizada por meio de atos de bondade amorosa, amor altruísta, e muitas vezes precisa desafiar as expectativas e normas da sociedade da época, sem levar em conta as consequências. Portanto, a economia não é estado natural das coisas, exige esforço. Partimos, portanto, da confluência entre economia e tempo espiralar, para analisar em que medida a performatividade quilombola pode fornecer pistas para pensar uma escatologia da ancestralidade. Se, salvaguardando as suas especificidades, o conceito de economia, como construir a casa e conquistar a vida em abundância, pode ser uma categoria útil para interpretar as performances negras diante da escatologia colonial. Neste horizonte, a descrição da subjetividade quilombola deve ser interpretada como saída da vida vazia e precária, imposta pelo colonialismo, e a luta pela vida em plenitude. Ou seja, o aparecimento da subjetividade quilombola denota como os negros, no Brasil, constroem e afirmam suas identidades através de práticas cotidianas, discursos e rituais, desafiando e ressignificando as imposições coloniais e afirmando modos próprios de ser e existir, informados pela ancestralidade. Subjetividade quilombola como subjetividade escatológica. Malcolm Ferdinand, em seu livro Uma Ecologia Decolonial, descreve a fenomenologia do aquilombamento para nos desafiar a pensar a partir do mundo caribenho, o mundo negro. Segundo este autor, o aquilombamento designa a prática de negros africanos escravizados que escaparam das agruras da escravidão e da maneira de habitar colonial, para tentar sobreviver nas florestas das montanhas vizinhas, para fora do mundo colonial, de uma economia desumanizadora e depredadora da terra. Ele recorda
que a fuga quilombola frequentemente teve uma condição, como condição o encontro de uma terra e de uma natureza. Diante de um habitar colonial devorador do mundo, os quilombolas colocaram em prática outra maneira de viver junto e de se relacionar com a terra. Desterritorializados, submetidos ao colonialismo, condenados a viver uma vida vazia, os negros africanos escravizados nasceram da Middle Passage, um nascimento para uma não existência. De africanos de diversas nacionalidades, desembarcaram homogeneizados sobre a fantasmagórica imagem do negro. Despersonalizados, desontologizados e animalizados, a fuga era um movimento de negação do sistema desumanizador. E, ao mesmo tempo, a única possibilidade de construir uma sociedade alternativa, na qual a pessoa negra poderia recuperar sua humanidade. A fuga para as florestas, como mecanismo de aquilombamento, dará início ao processo de metamorfose do escravizado à quilombola, sujeito coletivo com raízes em valores africanos. Clóvis Moura, a partir de uma sociologia negra, também descreve os processos de subjetivação negra que desembocaram na irrupção do quilombo, ou seja, uma organização social alternativa e paralela de trabalho livre em relação ao escravismo colonial. Clóvis Moura diz, abre aspas, o seu agente social era o negro escravo, inconformado, que traduzia esse sentimento no ato de fuga. Este era o primeiro estágio da consciência rebelde, obstinada, e que já expressava e refletia um protesto contra a situação em que estava submerso. O negro fugido era um rebelde solitário que escapava do cativeiro. O segundo estágio era a socialização desse sentimento e, em consequência, a organização com outros negros fugidos em uma comunidade estável e precária. Era, portanto, a passagem no nível de consciência do negro fugido para o de quilombola. O seu protesto solitário adquiria um sentido social mais abrangente e já expressava em atos de interação coletivos. O quilombola era, portanto, um ser social com uma visão menos fragmentária da necessidade de negar coletiva e organizadamente o instituto da escravidão. A historiografia oficial e hegemônica do Brasil não relata, mas o fim do regime escravista em solo brasileiro foi fruto da performance quilombola, que disse não ao regime colonial e escravista a partir de mecanismo de fuga, revoltas e instauração do quilombo. Clóvis Moura chama de quilombagem essa performance contínua dos negros, e foi essa permanência no tempo e no espaço que levou ao desgaste do sistema escravista. Com a fuga para a floresta, a pessoa negra escravizada vai experimentar o limite da existência em prol de um projeto de libertação para si e para a terra. Sem condições de vida na densa floresta, a pessoa negra fugitiva enfrenta a morte de frente, chegando ao extremo de si mesmo. E ali, no chão da floresta, como uma semente que cai, a fugitiva tombava como escravizada e renascia como quilombola. Ferdinand designa essa experiência de matrigênese como um processo metafísico por meio da prova da morte. É, com efeito, a fricção de um corpo que vai passar pela reconexão telúrica e renascer para a sua ancestralidade, recuperando e ressignificando saberes apagados pela colonialidade.
Portanto, essa performance... O quilombola, uma nota de... Vou ler uma citação. O quilombola, portanto, esgotado de todos esses perigos, o risco de ser capturado pelo poder colonial, as intempéries e o frio, e ter de sobreviver no isolamento dessa natureza, fora do mundo colonial, abandona-se a essa terra encontrada numa morte provável. Essa morte não é unicamente o cessar da respiração, uma morte biológica. Ela se torna, sobretudo, o símbolo do fim de uma existência que precede o encontro com a natureza, esse pertencimento telúrico. De repente, com essa fuga morre o exilado, morre o sem mãe terra, morre o arrancado de sua terra, morre o escravizado, alienígena a essas terras. A morte se torna uma porta de saída e até um caminho que alivia, apesar de tudo, essa experiência desoladora, encarnando não a conclusão da fuga, e sim, paradoxalmente, o seu êxito. Ora, essa performatividade quilombola é, com efeito, um movimento que coloca fim não apenas ao histórico sistema escravista, mas é uma fissura no mundo colonial e em sua escatologia colonial de adiamento perpétuo, permanente do futuro para a população negra. E não apenas isso, essa experiência quenótica no meio da densa floresta abre possibilidade real de adentrar um mundo novo, uma nova existência, novos modos de ser. Intrinsecamente conectados com a sua ancestralidade, os quilombolas recriam valores africanos indígenas do cuidado e reverência para com a terra e toda a natureza. E na cosmovisão quilombola, que ressemantiza a cosmovisão africana na diáspora, todos os seres humanos estão interconectados, todos os seres estão interconectados. E há uma visão expandida da comunidade e sua sacralidade. Essa visão expandida da comunidade está na base dos modos de vida quilombola. Quilombo como oikumene. Historicamente, a performatividade quilombola na América Latina deu origem a um novo tipo de organização social, o quilombo. Quilombo é uma sociedade alternativa à sociedade hegemônica, escravista e capitalista. O quilombo é a maior resistência negra do Brasil. Há registros históricos da existência do quilombo já nos primeiros tempos do período colonial, século XVI. Isso significa que os negros escravizados não aceitaram passivamente a opressão e imediatamente performaram práticas de libertação. O quilombola e ativista negro bispo descreve essa performatividade quilombola como contra-colonialidade, ou seja, para ele, quilombola é aquele que não foi colonizado, é aquele que vai dizer não para o sistema e, com isso, coloca o seu corpo em movimento, como a fuga para as densas florestas. Até pouco tempo, a legislação brasileira tratava os quilombolas como criminosos, como bandidos. Muitos quilombos, no período colonial, foram destruídos sob forte violência armada, e os quilombolas torturados até a morte. Porque o que estava em jogo era, ao mesmo tempo, a dignidade da vida negra versus a permanência do sistema escravista capitalista. Por isso, o movimento de fuga era em si uma negação da sociedade oficial que oprimia os negros escravos, eliminando a sua língua, a sua religião, os seus estilos de vida. O quilombo, por sua vez, era uma reafirmação da cultura e dos estilos de vida africanos. O tipo de organização social criado
pelos quilombolas era tão próximo do tipo de organização então dominantes nos estados africanos, a reminiscência da origem, que ainda que não houvesse outras razões, se pode dizer com certa dose de segurança, que os negros por eles responsáveis eram em grande parte vindos da África. Os quilombolas, deste modo, foram um fenômeno contra-aculturativo, de rebeldia contra os padrões de vida impostos pela sociedade oficial e de restauração dos valores antigos. O quilombo é um mecanismo de resistência ao sistema desumano da escravidão, colonialismo, ao destino imposto pela essa escatologia colonial. Ele se tornou um protesto radical e experiência social de resistência, mas não apenas isso. Também se tornou um lugar de reelaboração dos valores socioculturais dos africanos escravizados, no contexto de uma sociedade latifundiária escravista. Ele propunha outra ordem de relações de gênero na organização sociopolítica e econômica. Pratica-se a comunalidade. Então, o quilombo, ele emergiu no contexto colonial como a maneira da mulher negra e do homem negro recuperarem sua humanidade, ou seja, a sua capacidade de ser para si mesmo, ser com e para os outros. E Mouro afirma que um dos fatores mais subversivos do quilombo reside na sua superação do complexo de hierarquização social, pois sua população era, sim, diferenciada etnicamente, sem que sobre isso instituísse uma escala hierárquica que desse valor positivo ou negativo a cada conotação étnica, graduando os agentes sociais segundo sua cor. Essa nova sociedade quilombola rompe com a classificação social hierarquizada que estabelecia a inferiorização da população negra em relação à população branca. A Kambeleng Munanga, um antropólogo congolês naturalizado brasileiro, afro-brasileiro, recupera o quilombo como um lugar de uma antecipação histórica, e podemos dizer escatológica, de um modelo de democracia pluriversal, ainda por se instaurar no Brasil, visto que o quilombo foi um campo aberto para todos os oprimidos da sociedade, negros, índios, indígenas e brancos, transcendendo os limites das fronteiras étnicas. Nele, no quilombo, as práticas e as estratégias quilombolas se realizavam dentro de um modelo transcultural, visando formar identidades estáveis e abertas para além dos limites da cultura. No quilombo, os quilombolas viviam em paz, numa espécie de fraternidade radical, com uma população heterogênea de maioria negra, mesclada com mestiços e indígenas. O quilombo pode, portanto, ser entendido como um oicomene, um mundo habitado, que é governado não mais pelo poder, mas nutrido por uma temporalidade espiralar ancestral. Apesar da historiografia do quilombo ser marcadamente patriarcal, não é possível falar de resistência e resistência afro-brasileira sem a participação ativa das mulheres negras, visto que elas eram responsáveis pelas alianças que tornavam a fuga possível. Não apenas isso, as performances das mulheres estão na base de toda a fenomenologia da subjetividade quilombola, desde o ocultamento do escravizado fugitivo nas senzalas, passando pelas tranças que elas faziam nas cabeças, registrando as rotas de acesso ao quilombo, até as oferendas aos orixás nas encruzilhadas, que criavam laços de solidariedade com o escravizado fugitivo com fome. Já no quilombo, as mulheres, as quilombolas, eram responsáveis pelo cultivo da terra e a criação de animais para a comunidade.
Concluindo, revisitar o quilombo como uma sociedade alternativa nos ajuda a compreender como foi possível aos negros resistirem ao colonialismo, à sociedade escravista e ao capitalismo. Isso foi possível porque recuperaram os laços de pertencimentos telúricos e, informados pela ancestralidade, recriaram modos de vidas alternativos. Longe de ser um acontecimento do passado, no Brasil, a performatividade quilombola é hoje o princípio fundamental dos processos de subjetivação dos afro-brasileiros. Abdias Nascimento chama esses processos de quilombismo, no qual a ideia de resistência é expressa com afirmação humana, ética e cultural, por meio da qual a população afro-brasileira entrega uma prática de libertação e assume o controle da sua própria história. Essa resistência quilombola tem alimentado a esperança da comunidade negra na luta por uma vida digna e plena. Aquilombar, criar novos quilombos, tem sido uma estratégia em diversos setores da sociedade brasileira, dos assentamentos de sem terra, passando pelas favelas, a projetos nas universidades, a fruição do corpo negro na temporalidade ancestral se tornou a única possibilidade de resistir à colonialidade e ao capitalismo, e, ao mesmo tempo, abrir espaços para modos de vida alternativos e reconciliados com todo o cosmos. A performance quilombola, com seus modos de vida, sinaliza para todos nós que viver para fora do mundo colonial e capitalista não é apenas possível, como é necessário. Habitar o oicomene, iluminados pela ancestralidade, pode não apenas adiar o fim do mundo, mas, sobretudo, acelerar o fim do mundo colonial e capitalista, e antecipar o fim dos tempos. Oxalá pudéssemos construir todos juntos quilombos teológicos para alimentar a esperança da população que está sendo massacrada pelos discursos e práticas colonialistas. Finish. Thank you. Muito obrigada, Leusa Caldeira, pelo discurso. Agora, thank you to Closa for her presentation. Now we will have some responses by three. I'm going back here. Sorry for the delay. There has to be a faster way. Reading backwards in time. There we go. So our three responders are Professor Sean Copeland, Professor Amy Victoria Atkin-Jones, and Professor Chanel Robinson. So you will respond in the order I just presented. So. Okay, great. So good afternoon. I want to thank Professor Carlos Mendoza Alvarez, who organized this discussion and invited me to participate. I thank Professor Margaret Geider, who facilitated Professor Alvarez's invitation and translated Professor Caldera's paper.
And especially, I say obrigada to Professor Caldera for this provocative paper, which moves the Quilombo experience to theological ground. This experience, Professor Caldera writes, quote, sheds light on our journey in the face of a system that of permanent dehumanization of Black and Indigenous peoples and their millennial-old knowledge. This paper, along with another that Professor Caldera has written, made me think about a cluster of notions that in the face of nagging Afro-pessimism have been directing me otherwise. And these notions are fugitivity, waiting, eschatology, hope, and grace. In some other essays, I've related these notions to the ancestors, those honored dead, enslaved African women and men who died over the course of our 400 years on these shores. But this afternoon, I want to make explicit their intimate relation in the context of the Quilombo experience. I want to begin with 3 quotes. The first is from Professor Caldera in another paper. There is no Afro-diasporic spiritual resistance that is not intrinsically linked to ancestry. The second and third quotes are taken from slave narratives, transcripts of interviews conducted during the 1930s with, thank you very much, with enslaved persons. And so I'm quoting here 2 people. Mary Reynolds, she said, I sex and members the times in the world. I members how clear as yesterday things I forgot for a long time. I members about the days of slavery, and I don't believe they ever gwine have slaves no more on this earth. I think God done took that burden off of his Black children, and I'm aiming to praise him for it to his face. The second quote comes from Alice Sewell, another woman interviewed in these narratives. She states, we prayed for this day of freedom. We come 4 and 5 miles to pray together to God that if we don't live to see it, please let our children live to see a better day and be free, so that they can give honest and fair service to the Lord and all humankind everywhere. I never cease to be moved at this remarkable sense of waiting and belief in a God who would bring about a future. The Quilombo in Brazil and Maroon communities in the Caribbean exemplify bodily, physical, geographic, and mental resistance to colonialism and enslavement. These Afro-diasporic communities teach us much about the praxis of being human, about incarnating authenticity, about living Sankofa. Such living is an ongoing, lifelong task, never easy, never simple, never finished. Realizing the spiritual, cultural, and social values of the interconnectedness of the living, the ancestral dead, the land, and the divine. The Quilombo experience teaches us, summons us to an ethics and aesthetics of living. Black people held in perpetual bondage in the slave society that we know as the United States rarely, if ever, were able to form and sustain bodily, physical, geographic, territorial communities apart from the physical, legal, and social surveillance of white settler colonists. We know certainly that some enslaved people escaped, ran away, ran away from the social death of enslavement, ran away from literal and corporeal death, ran toward life, toward freedom, and sometimes ran into death. So I want to make 3 points about the paper. What was provocative for me, what helped me think about my own projects, but also which pushed me to want to learn more about this experience as it's brought into theological ground. The first, interior fugitivity as Quilombo experience. Fugitivity, film critic James Ford argues, may involve, quote, an artful escape of objectification,
whether that objectification occurs through racialized aesthetic framing, commodification, or juridico-political discipline. Artfulness results from the act of fleeing, which is an existential act of self-creation, close quote. Consider that women and men consigned to perpetual bondage, and most of these people lived and died in slavery, composed and sang this spiritual. O freedom over me. And before I'd be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. The words of Mary Reynolds and Alice Sewell reveal the delicate and sensitive cultivation of an interior fugitivity. These words manifest intellectual, moral, social, and religious self-transcendence. The comments of Mrs. Reynolds and Mrs. Sewell engage resistance and reflect the breaking of shackles from minds, hearts, and souls. Their words also disclose the truly human capacity to wait, to decide in hope, to renounce, and that admission of renunciation of one's own freedom makes way for the freedom and the future of one's descendants. Secondly, cultural fugitivity, or you can say hiding in plain sight. Culture is a set of meanings and values that inform a way of living. African-American culture first emerged from the fragments of African traditional religio-cultural heritages. These fragments function as root paradigms and serve as crucial initiating layer of ongoing African-American religious and secular life. In proverb or adage or saying, in mythic events or characters of folk tales, in the spirituals and in the blues, in worship and in play, the descendants of the enslaved Africans nurtured and nourished a rich and robust life, apart, even in the midst of, vicious and violent segregation. As cultural fugitivity congeals, as cultural fugitivity congeals as Black life otherwise. Literary critic Christina Sharp reminds us that fugitivity is, quote, a powerful way to imagine Black life that persists in and in spite of anti-Black repression, oppression, suppression, and what Angela Sims has called neo-lynching. We've just gone through an extensive period of this, the last several years. Tiny little break, but it's not lasting forever. It never does. The third point I want to make is that hope is, or the practice of hope is fugitivity. We live today in a matrix of calculated dissemblance, oppression, and animosity that congeals, at least for Black people, as a tragic subjunctive. Why tragic? Collectively and communally as a people, African Americans have undergone, quote, a distinctive mass experience of loss and longing, of marginalization, chronic mourning, and pain, close quote. Here I'm quoting Matthew Johnson from The Tragic Vision of African American Religion. Yet African American religious experience testifies that such anguish may become, quote, the site of healing, critique, and creativity. Perhaps the most powerful exemplar of that transformation is Martin Luther King Jr. and the civil rights movement of the 1950s. Indeed, given this vision of the tragic, which transfigures the meaning of human existence into affirming life, into facilitating the recognition of more fundamental truths of life. Why subjunctive? The subjunctive denotes mood, not verbal tense or time. Usage of the subjunctive signals possibilities, anticipating, dreaming, imagining, hoping that something will or will not occur, may or may not come into being. Freedom, justice, equality may come, but Black children, youth, and men live in unfreedom, injustice, inequality. In response, Black people dream, imagine, create, hope, pray, act in and for freedom in plain sight.
shifting from the indicative or imperative to the subjunctive modality endows a variety of possibilities. Now, grace enters the tragic subjunctive on the side of Black authentic living, sustaining, nurturing, lifting. There is a balm in Gilead, sings the spiritual, and grace pours out its healing balm of love to refresh and restore, to sustain, validate, and keep hope alive in struggle. From the perspective of the tragic sense of life, African-American eschatological consciousness acknowledges that suffering lies on the path to freedom and redemption. Struggle recognizes its inevitability, but graced Black living refuses to submit to the assaults of social oppression. Black human persons resist in hope. Grace supports the exercise of a person's inner authority in refusing to yield the central source of a person's consent to anyone or anything other than God, who is Redeemer, Liberator, and Waymaker. Thank you. Thank you, Professor Copeland, for making so many connections between the presentation that Rosa Caldera made and carrying this conversation forward. So I'd now like to present Professor Amy Victoria Adkin-Jones. Obrigada. Thank you so much for having me, and thank you, Professor Caldera, for your wonderful thoughts. I will attempt to be brief. I'm a Baptist preacher, so don't trust me. When I think of the ways I was taught to understand the idea of Sankofa, it was as a reminder to go back and fetch it. A temporal incitement that one is never too late. As we are bombarded with insistence that the world is on track for impending doom, catastrophe, and the end of all, the ideas of eschatological hope ring hollow in Hall's academic, governmental, ecclesial, drowning in malice and greed. But today, Professor Caldera proposes that perhaps it is hope itself that we must yet theologically retrieve. For as Caldera proposes, the future is ancestral. We are ancestors of the future. And the way of the Quilombo is perhaps a way we might also navigate here in Lent, the Via Dolorosa, a way we might seek God in the wilderness. In this sense, might we recall the womanist insistences on telling not the single story of the God of Abraham, but also of the God who keeps and protects Hagar as fugitive, as Quilombola, as one who, as Caldera quotes Bispo, preferred the uncertainty of the future of living in freedom in the dense forest than the certainty of a lifetime in captivity and denial of her humanity. But here and now, in both flight and in fugitivity, in the realities of grave risk, and with the reminder that there are so many things in life that are worse than death, Hagar communes with God. Hagar, who, as I describe of the Black Madonna, still births, even amidst a world of stillbirth, whose child carries forth a legacy of his own, a fulfillment of promise. As Hagar sees God, touches God, names God, El Roi, the one who sees. Perhaps there are also then the testimonies as such that we must go back and fetch in our Christian tradition. Those narratives that we have ignored, those notions of liberation that perhaps do also require a counter-colonial exegesis.
Those constructions that must revisit their foundations if we wish for ecodemy, and if we wish to still imagine to build. And so I would argue that such an eschatological imagination, this eschatology of ancestry, might require several sets of engagements. What comes to mind, of course, are the learnings of African religious traditions, of the Quilombo, of spiritual practice that require one be in relationship to one's ancestors. For certainly, while the Garden of Eden narrative tells us the ways that people are separated from God, the ways Adam and Eve are separated from one another, it also tells us of the ways humanity is separated from the land, from the earth, from the soil, reduced to relationships of toil and domination. What then can Christian life learn from those whose cosmologies make space for our ancestors, named and unnamed, known and lost, in the here and now? What is a theology of ancestry? And this is a true question that perhaps can be glimpsed in references to a cloud of witnesses, glimpsed in our honor and veneration of martyrs and saints, but perhaps require a more global condition. Further, it would seem that such an eschatology might expand more capaciously, not from the preference for uncertainty, for I certainly do not have a preference for uncertainty, but instead, again, Sankofa, going back and getting it, to trusting this as a preference for possibility. My friend and scholar Ashawn Crawley so beautifully describes embodied enactment in Black Pentecostal churches in the United States as engaging the praxis of, quote, otherwise possibility. From speaking in tongues and dancing in ring shouts, to the beats and rhythms of drums, to the chords of instruments, to breath as inhabiting another world even amidst destruction. There is indeed a mandate for theological marronage, for theoquilombism. But I also wonder about those who, in their own practice must still remain. What remains with me, Professor Caldera, is this story of the Quilombola mothers. In Black feminist practices and the Combahee River Collective Statement, it resounds that none of us are free until all of us are free. So I wonder about this imaginary and its said expansions. Can one inhabit theoquilombism while also staying in one place? Can one pilgrimage within the wilderness even if one cannot leave, and most especially if the possibility of freedom is incumbent upon some to stay? I'm wondering, I suppose, about an inverse remnant, and if our eschatological strategies and imaginaries might also resist colonial confinement as well. Perhaps this is also a historicization of, or even more so, a theological consideration of, what you describe as, quote, life in its fullness. And finally, an eco-womanist note, perhaps. In your work here, you describe early on, quote, that we need an eschatological imagination that generates creative power and is capable of postponing the end of the world. And also later a reimagining of, quote, the end, a better exegesis of the end times as that which ends imperial orders of injustice and oppression. Perhaps then our eschatological imagination is not only one that encompasses the fugitivity, the epistemology of the Quilombo, but also a counter-coloniality that asks us to hasten toward the end, to hasten toward God's throne. You see, as a child, I never liked choose your own adventure books. Skip here to page 63. To follow the red path, go to 74, the green path, 125. No, as a child, I would read these books straight through. I would read these books against logic,
against instruction, can't say what that says about me, against chronology, against order, to try to see all that could happen and then imagine a way forward. So against the temptation of a single story, for us then today, what might it mean to consider that the end of evil, of wars, of poverty, of justice is also possible? To consider that the deluge we are currently under can also end. For surely, even if we destroy the earth, is it not she who will yet survive us? But also, if we wish, is there not so very much that we can still turn around? We must be a people who are not only bound to crisis and catastrophe, though we might also then be required to cultivate a life outside of it. And if we may not ourselves live to see it. Perhaps this is the eschatology that enjoins these Quilombo mothers, hastening the end while still nurturing life at the intersections of fugitivity and freedom. Professor Caldera, you inspire us to keep seeking and to look for that which reminds us that it is always worthwhile to try to get there. Thank you. Thank you so much, Professor Atkins-Jones. And now I'd like to introduce Professor Chanel Robinson, Assistant Professor, College of the Holy Cross, and a recent alum of Boston College. Professor Robinson. Good afternoon, everyone. Obrigado. Thank you so much for this really rich presentation. Professor Caldera, Clausa, if I may. Many thanks to Sister Meg and also to Carlos for this invitation to join in this conversation with all of you. You have provided us, Clausa, with such rich and engaging insights, work that interlinks issues of the ongoing practice of anti-Black racism and ecological trauma. I'd like to begin with a poem entitled "Won't You Celebrate With Me" by Lucille Clifton. Quote, "Won't you celebrate with me what I have shaped into a kind of life? I had no model, born in Babylon, both non-white and woman. What did I see to be except myself? I made it up here on this bridge between starshine and clay, my one hand holding tight my other hand. Come celebrate with me that every day something has tried to kill me and has failed. Since its arrival on the shores of the Americas, the Black body has remained an experiment within theological anthropology. Distinct groups like Akan, Igbo, Yoruba, and Bakongo were compressed violently into the totalizing category of Blackness. In her poem, African-American writer Lucille Clifton draws attention to her own intersectional identity as, quote, non-white and woman. She describes herself as embedded within the context of empire, coded as Babylon. Although she acknowledges the death-dealing realities that circumscribe what Saidiya Hartman terms the afterlife of slavery, death does not win. This failure prompts celebration. For those subjects who reside within the fissures of coloniality, re-existence, re-emergence, rehumanization is an ancestral calling. In her research, Clausa rehabilitates the historical memory of the Quilombos communities.
Quilombos functioned not only as a reaction against the slaveholding system, but as a site for nurturing Black life, Black epistemologies, and Black cosmologies. Clausa presents a compelling case for recognizing that, quote, the future is ancestral. In her body of work, Clausa pulls together from a variety of insights from African ecofeminism with a particular attention to Ubuntu, that I am because we are, and the Akan symbol of the Sankofa. An Ubuntu epistemology counters the radical individualism of modernity by insisting on our subjectivities as fundamentally constituted by and through community. The Adinkra mark of Sankofa is symbolized by a bird with its feet pointed towards the future, while its neck remains craned backwards in attention to the past. This multivalent sign offers a sacred grammar that predates colonial contact. For situating an attention to history and a remembrance of ancestors as indispensable for a path forward. In her posture of Sankofa, Clausa retrieves the histories of the Quilombos as a site within which colonial anthropologies were upended. These alternative communities not only rehumanized formerly enslaved populations, they also reinvigorated a holistic relationship between humanity and the earth. The existence of Quilombos defy the enslaving colonial system. These subversive settlements refuse adherence to anti-Black structures. Another theological anthropology was operative during the time of slavery, one that did not confine the enslaved to the role of subservience. Quilombos reassert an alternative way of being. They signify that many enslaved people did not simply accept subjugation, but rather they wanted to be free, and they understood themselves as deserving of freedom. It is well known within Black studies that Brazil received the largest number of enslaved Africans during the transatlantic slave trade. It was also the last place to end the practice of formal slavery in the New World. Highlighting Quilombos not only as a form of resistance against white supremacy, but as a site for restoring kinship relations, rehumanizes abused bodies, protecting the spiritualities of the enslaved, and validating African epistemologies, ruptures a simplistic retelling of history that would examine slave revolts and alternative forms of community building as solely the work of countering colonial impositions. Clausa's work recenters the reality that, quote, the Black African diaspora has safeguarded and resurrected a way of being in the world that maintains a harmonious relationship with Mother Earth. It is precisely this relationship between the Black diaspora and Mother Earth that is the place to think about a decolonial and countercolonial eschatology, unquote. Clausa recenters this history and identifies within these alternative communal structures a theology of resistance, a theology of life. Amidst the dehumanizing realities of slavery, Africans demanded a life of freedom. Within the Brazilian context, she describes this posture of fugitivity as countercolonial. These community formations do not replicate the worldview of domination that seeks extraction of the Earth's resources and Black life. These are communities of wholeness and healing that restore human relationships with each other and with the land. Clausa also mentions that the roles of women in shaping these kinship communities is often overlooked. And I think that you are correct here. You identify that, quote, without the protagonism of Black women, there would be no Quilomba resistance, since they were responsible for the alliances that made escape possible, unquote. And I appreciate, Amy Victoria, how you echo this as the Quilomba mothers. I think that's so beautiful.
It is at this nodal point of highlighting the roles of women and shaping communities beyond the structures of enslavement that I turn to other parts of the African diaspora to examine how the implications of a Quilombos theology might be identified in other geographies. Recovering the roles of women leaders in cultivating a praxis of fugitivity enables an important retelling of history. One might consider Harriet Tubman, whose visions and knowledge of trees and stars enabled her to lead her people to lands of freedom such as Canada. Within other parts of the African diaspora, the formation of maroon communities echoes a similar construction to Quilombos in Brazil. According to the Oxford English Dictionary, a maroon can be identified or defined as, quote, a member of a community of Black slaves who had escaped from their captivity or subsequently of their descendants, especially those who settled in the mountains and forests of Suriname and the West Indies, unquote. Maroons fled the slaveholding system and created lifeways of resistance. In the context of Jamaica, Nanny, who was the leader of the Windward Maroons, is considered a national hero. Her visage is printed on the $500 bill. Maroons maintained an intimate knowledge of the land. They knew the forests and the rivers better than the Spanish and the British settlers. But ultimately, an Africana religious sensibility underpinned their understanding of freedom. In her important work on eco-womanism, ethicist Melanie Harris develops a comprehensive approach to rethinking the relationship between Black women and the earth. An insightful pivot that Harris offers womanist scholars, and she also offers all of us, includes an attention to eco-memories that African-descended communities cultivated in their connectionship with the planet. For Harris, quote, as a first methodological step to eco-womanism, mining eco-memory simultaneously pushes back, critiquing traditional forms of environmental history that leave out the histories of people of color, unquote. Eco-memories recall insurgent lifeways and retain Black epistemologies. Engaging the stories of Quilombos, Marunage, and formerly enslaved women unearths what Caribbean theorist Sylvia Wynter describes as, quote, secretive histories, those subversive narratives of how the enslaved engaged with the soil. But the practice of women defying slaveholding systems has traceable biblical roots. One only needs to think about Hagar, as Amy Victoria mentioned, fleeing Sarah and Abraham and creating a life in the wilderness, or Moses's mother and sister enabling his passage out of a life of enslavement or death by infanticide through the folding of papyrus into a basket and navigating the river. Clausa, your research reminds us that it is important to articulate embodied theologies of freedom. Quilombos and other maroon communities communicate an ancestral wisdom, binding collective liberation with ecological healing. Thank you. Thank you so much, Professor Robinson. So now we have a little time. I'd like to invite Professor Cleusa Caldeira to offer a response to her respondents. Eu gostaria de convidar a professora Cleusa para oferecer alguns comentários, umas falas. No, I don't think so. Muito obrigada pelas falas profundas
da professora Copeland, Vitória e Chanelli. Estou bem emocionada porque foram profundas colocações. So I want to thank those who responded to me. Your thoughts were very powerful and nice, emotional. She's very emotional as a consequence of this. Sim, sim. Acompanhei um pouco o artigo, a fala da professora Copeland, o paper. So I had an opportunity to look ahead with Professor Copeland's paper. I'd like to make a few comments. Sim, e quando estava vindo para cá do meu país, When I was coming here from my country, estava pensando na similaridade e diferenças entre as nossas experiências afro-diaspóricas. I was thinking about the similarities and differences of our Afro experiences. É que este paper fica um pouco evidente, porque a experiência afro-americana, norte-americana, né? It's evident in this paper that the African American experience here in the United States is different. Eu penso que é um pouco os norte-americanos, né, os negros aqui nos Estados Unidos, conseguiram construir o seu mundo também paralelo, mas dentro, vamos dizer, dentro do sistema. So African Americans here in North America, United States and Canada, or Oh, just no, the United States? Okay, only speaking here of the United States, just to be clear, right? Managed to work within the system. Os quilombolas não tiveram essa possibilidade. The Quilombos did not have this possibility. O princípio está na abolição, por exemplo, um grande exemplo, quando se deu a abolição da escravatura. So a good example here is the abolition of slavery. Aqui, os escravizados, quando libertos, receberam uma porção de terra. So the enslaved people here, when slavery ended, received a portion of land. Is that correct? Mas os quilombolas eles não receberam uma bonificação ou uma recompensa após a escravidão. Durante o período colonial, eles fugiam, eles rompiam com o sistema e criavam o seu mundo, no mundo que os brancos não podiam entrar. So, Desculpa. yeah. So in Brazil, they didn't have that opportunity. And in the Quilombos, what they did is they just broke away and created places of their own where others would not be entering. Sim, uma coisa importante entendermos que quando estou falando quilombola, não estou falando de todos os negros no Brasil. So when I'm speaking of Quimbola, I am not speaking of all of the Black people in Brazil. Estou me referindo a um processo de subjetivação específico. I'm thinking of a particular experience of subjectivity. Sim, que destrói, que vai forçar o fim da escravidão. That worked to end slavery. O intelectual quilombola, Nego Bispo, que vai dizer, este é um movimento contra-colonial. So this is a movement, as Nego Bispo talked about, this is going against it. It's contra-colonial. Porque ele vai dizer, se eu sou um quilombola, uma mulher quilombola não pertence ao sistema. So a quilombola woman doesn't belong to the system. Muitos negros, como eu, por exemplo, But many Black persons, such as myself, não somos quilombola, we're not quilombola porque fazemos parte do sistema. because we're a part of the system. Colonizados, mas estamos dentro do sistema. Even colonized, we're
within the system. E dentro do sistema sonhamos, cantamos com liberdade, mas não somos livres. Within the system, we sing about justice, we sing about liberty, but we are not free from the Sim. system. Porque estes quilombolas é a subjetividade que, de fato, vivem em comunhão plena com a terra, com a sua ancestralidade e têm o seu modo de vida alternativo ao sistema imposto. Because the Kimbolas, they actually live in an alternative system. Eu amei quando Vitória recupera Agar, I loved when Victoria spoke about Hagar. para pensar isto como uma quilombola, como alguém que prefere sair e criar e acreditar que outro estilo de vida é possível. To think that a woman believed that there was another way Sim. to create and to live Sim. and to get out of the situation. Sim, é possível, sim, reimaginar também essas nossas matriarcas bíblicas. It's possible to reimagine these matriarchs, these biblical Sim, matriarchs que inspire uma nova imaginação escatológica. that inspire a new eschatological imagination. And Shalene recuperou um pouco também dos nossos dos cimarrones, And marrons marrons da Jamaica ou cimarrons da Colômbia, sim, and so you may have caught that already. She appreciates that you brought in the maroons from the Caribbean, from Colombia. sim, muito obrigada, porque essa resistência afrodiaspórica não é uma exclusividade do Brasil. Thank you for reminding us that the experience of Brazil is not an exclusive one, that there were all others as well. Onde houve a escravidão negra, houve a resistência negra. Where there was, African enslaved, there also was African resistance. Eu creio que é isso. Então, muito obrigada. So, thank you so much. So it is 6:30, Carlos, what do we? Are there any questions? We have how many minutes? 10 minutes? Any thoughts? Or they don't necessarily need to be questions, could also be comments. Faustino? Speaking Portuguese first because I came from Brazil, so I could fully listen what was said. I just introduce myself. I'm a foreign student, second year PG there. I had the opportunity to listen to your lecture the other day. Dr. Atkins was amazing to be there. Professora Cleusa, eu fico muito animado, assim, por tudo, por saber que sabotando o tempo do sul global, decolonial, com tanta maestria, com tanta, sabe, força. Eu acho que trazer esse saber para cá, ele é importante também, porque a gente se sente só. Falar do modo como você falou, essa língua, eu acho que é importante isso também, que a gente economiza alguns espaços como esses, né? Eu tenho uma pergunta, porque eu tenho lido o bispo, nos últimos tempos, porque eu tenho uma impressão, essa reflexão que você tem feito no Brasil, inclusive tem você como parte dos pensadores e teólogos que refletem sobre a teologia brasileira, que é dela. Como é que você integra o elemento do meio bispo, especialmente coloca, quando ele fala, por exemplo, do elemento religioso, isso aqui é a terminologia que usa, ecofobia, né? Eu acho que é um elemento que é pouco desenvolvido, é complexo negra, que tem que assumir o complexo da pessoa negra
Sobretudo quando se fala, por exemplo, do dado do panteísmo, como ele usa a expressão, né? Fala que os cristãos que tem essa qualidade de Deus, que é único. Existe algum como é que impede que você pode ver isso? Depois, com relação a essa questão do que eu lembro como essa sociedade alternativa, como é que isso quebra o elemento da democracia social que é muito usado no Brasil hoje em dia. Eu só essas duas perguntas, mais ou menos. Além da pessoa it's much better, it's much easier. Faustina. Oh, sei, fica. I'm sorry. I basically it's two questions for because I told you first that this is the topic that interests me a lot. And, maybe this proposal, the author that she mentions, talks about cosmophobia in his philosophy of approaching. This integrates the diversity, religious diversity within this Christian perspective, because we still use this pattern of like one line, just but he mentions so emphatically that our contra-colonial because we not believe in God. That's what it says. The second one, those as this to society, how is that how does reconcilable or also at the same time breaks the definition of democracy in Brazil that's like so present into the society that everybody, not everybody, but at least every part of the population, especially the white ones, not believe that we live under this racial system. Thank you. Vai ter outra? Não. Eu ia responder? Obrigada ao querido Faustino. É uma alegria estar com você e todas as pessoas aqui. Thank you, Faustino. It's a joy to be here with all of you. Sim. As suas perguntas são muito pertinentes, porque Very Quando- pertinent questions. sim, quando estamos pensando esta, vamos dizer, performance quilombola, ou a fenomenologia também do quilombo, When we think of Quilombola performance or about the epistemology of the Quilombos, como uma resistência, como a maior resistência negra no Brasil, as the biggest Black resistance in Brazil, em alguns lugares as pessoas me perguntam, me questionam, por que não está falando do candomblé? in some places people ask me, why don't you talk about Candomblé? Porque está associado que resistência negra no Brasil é uma resistência das religiões de matriz africana. It's common sense that resistance in Brazil is associated to the religions of Afro-descendants. Yeah. Na verdade, o quilombo deve ser pensado na resistência negra como o grande guarda-chuva. The big umbrella should be the Quilombo. E que dentro estão outras resistências. And the resistance are within. Candomblé, Candomblé, Umbanda, Umbanda, which is more Brazilian yes, adaptation of Candomblé too. Yeah. Congado, Congado. que é uma resistência. Ou seja, o quilombo é um modo de identificar, interpretar a resistência negra como um todo. The Quilombo is a way of interpreting Black resistance as a whole. Dentro dessa sociedade quilombola, vai existir diversas religiões. Within this Quilombola society, there will be many religions. Uma característica do quilombo é ser interreligioso. One of the characteristics within the Quilombo is to be interreligious. Mas essa categoria interreligiosa é uma lente ocidental. But this is a Western lens, this category of Porque para o quilombola, ele vai dizer, somos politeístas. polytheism. Porque não existe fronteiras. Todos são todos. Há uma prática Comunal.
comunal. A communal practice, everyone is everyone. There's not this separation as we do in the West. Esta ideia interreligiosa, de divisões em religiões, é uma invenção da modernidade. This idea is Western and modern. E quando os quilombos, as quilombolas estão vivendo nos quilombos, eles se respeitam, respeitam as diferenças. Então, a ideia dessa sociedade alternativa quilombola passa por entender e permitir que o outro seja outro. In their daily lives, within the Quilombo, they respect that. So part of this resistance is doing like that. It's Sim. living. It's the, I think Dr. Copeland mentioned the ethics and aesthetics. Yes. Então, quando estamos pensando também o ecofeminismo como um interlocutor para nos ajudar a compreender essa resistência, And we think of, when we think of ecofeminism as a means of dialogue to this resistance, então, nas matrizes africanas, não tem-se a ideia de politeísmo, que também é uma invenção moderna, não? Politeísmo. there is no actual polytheism in African religions. Veja como nossas categorias não dão conta de interpretar a resistência negra. Our Western categories are not enough. Então, a descolonização precisa acontecer em nós. Decolonization is a must within us. Porque eu quero dizer que eu estou passando por esse processo também, So going colonização, para entrar no mundo negro de fato. to get into the real Black world. E, nesse sentido, que o Quilombo desde o início, ele é uma sociedade alternativa. Since the beginning, the Quilombo is an alternative society. No Brasil, o Brasil é conhecido como um país miscigenado. Brazil is known as a country of miscegenation, big mix, melting pot. Mas isso é um mito, This is a myth. porque essa miscigenação não aparece nos espaços de poder, It doesn't come up, especially in the space of power. She's very much true. onde as pessoas que têm poder são brancas. Yes. E os subalternos são negros. No, I mean, in the I'm in dialogue here. Yeah. So just translating, in the places of power, people are white. Yes. That's what she said. E os negros são subalternos. And Black people are always subordinated. How can I? Subalterns, yes. Por isso os intelectuais negros no Brasil vêm denunciando a democracia no Brasil, racial no Brasil é um mito. So Black intellectuals have been denouncing this myth that the colleague mentions, E racial democracy. There is no such a thing. sim, estamos buscando esta inspiração quilombola para reivindicar uma democracia plena no Brasil. We're searching for this quilombola inspiration to actually call for real Que democracy. as pessoas negras sejam tratadas com dignidade, que a sua humanidade seja respeitada de Yes, fato. that Black people might, of course, be treated with their dignity and with humanization. Of course. E não era uma defesa somente das pessoas negras. O Quilombo não representa um núcleo fechado, é aberto para indígenas, para brancos, pessoas brancas que são discriminadas. No nosso caso hoje, podemos falar da comunidade LGBT, que ia mais. Então, é uma luta por dignidade de todas as pessoas, não apenas dos It is negros. universal because it's not just for Black people, but also indigenous people, white people who are oppressed, LGBTQ, etc. Sim, então, para finalizar, pensar o Quilombo, que não é uma sociedade exclusiva para negros. To think about the Quilombo is not to think about an exclusive society for the Black. E hoje nós estamos pedindo a inclusão de negros na sociedade. We are asking for their inclusion, though. A proposta de pensar o Quilombo é que essa sociedade que está estruturada, que oprime negros, brancos, LGBT, ela não serve. Esse sistema não vai trazer esperança para nós. Current society, how it is structured, will not bring any hope. Precisamos de criar uma outra sociedade. To create another one, another society. E aquilombar, formar alianças, To a Quilombo, like to build
alliances de todas essas Vamos. pessoas marginalizadas, of all these marginalized, oppressed people é isso que enfraquece o sistema. is what weakens the system, so we should do that. Paulo Freire. My God. So I think we've come to a conclusion for this afternoon and this evening now. I want to thank in a special way our translator, Klaus de Silva Ro, another PhD student here at BC. I'd like to thank in a special way Chanel, Amy, Sean, thank you so much for being a part of this. And in a special way, I want to thank, Eu tenho Cla- uma Cleusa? lembrança para Clarissa Caldera has a little remembrance for each of the respondents. Oh, please. Perdão. Este é o primeiro livro da América Latina. Translate, please. Este é o primeiro livro. The first book. This is the first book book, de teologia negra feminista da América Latina. of African feminist theology in Latin America. Eu sou a organizadora, She was the one who organized this. mas tem textos de mulheres negras da América Latina, So it has pieces from Afro Latin Americans e algumas africanas. and also African women from Africa. Esse é um exemplo de como nós, no Brasil, estamos atrasadas. This is an example of how far behind we are in Brazil. This is Primeiro livro, because Sim. it's the first book. sim. Porém, sim, precisamos começar. Mas não é a última. Não, sim, sim. E quero trouxe para minhas companheiras. So I brought these for my companions. Thank you so much. So I want to thank Professor Caldera in a very special way and Carlos for helping to bring this to fruition, Francis, Ernesto, and all of you for being with us this evening. So thank you so, so much. Just a final announcement outside in the auditorium. Dr. Mendoza and a PhD student from the STM, Sarah Miller, curated an art gallery. It's kind of inhabiting an already existing art gallery, and that's intentional. So we invite you all to go look at the pieces. And thank you all for coming.